eu sei que morro. Aleluia. Glorifique a Deus, querido. Exalte o nome dele. Aleluia. Aleluia. Glorioso e santo. O Senhor é digno, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vi a igreja com muito menos pessoas fazer mais bonitinho que isso aí que você fez. Eu acho que com essa quantidade que tem, a gente pode fazer glorificá-lo de uma forma melhor. Então faz uso desse tempo, glorifica Ele, exato, aleluia. Oh, maravilhoso, santo. O Senhor é bom, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, remanasele canderevalanaia. Remanai suishi canderevalanaia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, querido. Aleluia. Vocês também. Hoje nós estamos todos de uniforme aqui na frente. Estou até me sentindo parte do louvor. Ou o louvor faz parte da pregação, alguma coisa assim, tá tudo entrosado. É isso que eu gosto. Quando eu mando, eu tenho que vir assim mesmo. Nem sabia. Queridos, eu tenho que pensar bastante, porque o pastor Adriano está de férias, e aí ele vai ficar uns dias fora, e ele é o que costuma curar as feridas que eu provoco no domingo, né? E como ele vai estar fora, eu tenho que ser um pouco mais brando, porque senão na quarta-feira não tem remédio, daí uma ferida em cima da outra pode ser prejudicial, então tem que ser tranquilo hoje. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim: pastor Adriano salvou sua pele hoje. Mesmo não estando aqui, ele salvou. Queridos, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que você acha que leva uma pessoa à ruína, à destruição? O que você acha que pode levar uma pessoa a uma decadência, a uma bancarrota, a uma queda? O que você acha que pode levar uma pessoa a cair? Saber isso é importante. Na verdade, acho que são muitas as coisas que podem levar uma pessoa à queda. Mas eu quero pensar aqui o que eu chamaria de duas características básicas que pode levar uma pessoa à ruína. A primeira coisa é a forma como o mundo se apresenta. A maneira como o mundo se apresenta pode ser um tropeço imenso para muita gente. E a outra característica é a forma como vemos o mundo. São distintos. A primeira é a forma como o mundo se apresenta. E a segunda é a forma como vemos o mundo. São duas características básicas e distintas. E eu particularmente acredito que essas duas características são as causas pelas quais as pessoas têm caído, se afastado de Deus, se distanciado da presença, abandonado uma vida de fé, uma vida de renúncia, uma vida com propósito. As pessoas, por causa dessas características, têm deixado essas coisas de lado.
Bom, só para a gente dar uma pensada aqui, a primeira, que é a forma como o mundo se apresenta, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus. Abre lá, por favor, Mateus capítulo 7. Eu quero ler alguns versículos hoje com você. E os primeiros que nós vamos ler estão aí, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Nesse texto, Jesus fala sobre os dois caminhos, mas eu quero pensar algo daqui. Então, acompanha comigo aí, versículo 13, capítulo 7, Evangelho de Mateus, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É interessante porque Jesus, ele diz que muita gente vai entrar por esse caminho assim, por uma questão de estarem desatentos, desapercebidos, distraídos, vão simplesmente seguir o curso da maioria. E a Bíblia diz que o caminho que leva à perdição, ele é largo, ele é espaçoso, ele é atraente, é um caminho sedutor, porque ele oferece, na verdade, muitas coisas que vão de encontro a necessidades que nós poderíamos chamar de necessidades básicas da natureza humana. Então, como vai oferecer coisas que são relevantes à natureza humana, as pessoas vão se deixar envolver por essas coisas e vão se deixar guiar por isso. E aí eu diria assim, essa forma sedutora, essa forma atraente, essa forma aparentemente agradável é a maneira como o mundo se apresenta. Então o mundo vem disfarçado de uma forma boa, de uma coisa gostosa, de uma, de um momento, de um prazer, enfim, ele vem disfarçado de algo que vai chamar sua atenção, porque entrar pela porta estreita, vou só abrir um pequeno leque aqui, entrar pela porta estreita tem a ver com você literalmente fazer uma escolha e estar atento com relação a isso, porque essa porta estreita, ela não é uma porta que está assim, piscando, reluzente, ela não é uma porta fácil de se encontrar, muito pelo contrário, pelo que a palavra apresenta aqui, é uma porta que só vai encontrar quem de fato estiver procurando, quem de fato estiver atento, percebido, e vai ser algo que vai exigir um posicionamento de cada pessoa para identificar essa porta, porque nós estamos caminhando na vida, nós estamos andando, nós estamos literalmente indo em uma direção, e essa direção é uma direção que nós escolhemos trilhar por ela, porque assim, eu escolho andar na direção da maioria ou na contramão da maioria, é uma escolha minha. Fazer o que todo mundo faz, ou diferente do que todo mundo faz, é uma escolha minha. Cada um de nós fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas nos colocam em determinados lugares. Então vamos pensar assim, o mundo tem se apresentado de uma maneira a seduzir a vida das pessoas, a encantar a vida das pessoas. E aí, são muitas as pessoas que têm se deixado influenciar por aquilo que o mundo tem oferecido. Agora, a outra característica que eu falei para você, é a forma como nós vemos o mundo. E aí tem um texto que eu quero abordar também, quero que você abra comigo lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, depois de 1 e 2 Pedro, aí você vai achar aí 1 João, capítulo 2, 1 João 2, acharam aí? Primeira João, capítulo 2,
versículos 15, 16 e 17. Então vai dizer assim o versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho interessante porque aqui tem a ver com, literalmente, a forma como nós olhamos para o mundo. E só vamos ser atraídos pelo mundo, colocar assim, engodados, enfeitiçados pelo mundo, se nós colocarmos naquilo que existe no mundo os nossos desejos e prazeres. Se nós ligarmos os nossos desejos e prazeres nas coisas que o mundo oferece, então nós vamos olhar diferente para o mundo, porque eu diria assim, qualquer pessoa sensata e conhecedora, um pouquinho só da verdade da palavra de Deus, sabe identificar o que é bom do que é ruim, o que faz bem, o que faz mal, o que edifica e o que destrói. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho só de entendimento da verdade, sabe discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, sabe discernir. Então, quando nós olhamos para o mundo, ser seduzido pelo mundo, preste atenção, tem muito a ver com a importância que nós damos para a palavra de Deus, para a verdade. Porque assim, uma coisa é eu não conhecer a verdade, e outra coisa é eu não dar importância para a verdade. São duas coisas diferentes. Pastor, me ajuda? Eu não entendi. Tá, então vamos lá. Não conhecer a verdade tem a ver com alguém que não tem acesso às Escrituras, alguém que ainda não aceitou a Jesus, que não frequenta uma igreja, que não tem esse acesso que você está tendo da palavra pregada. Então, uma pessoa que não tem esse acesso, não tem conhecimento nenhum da verdade. Então, essa pessoa que não tem conhecimento da verdade, escuta, ela vive na mentira. E porque vive na mentira, tudo aquilo que é procedente da mentira é comum, é normal, é natural. Mas uma pessoa que conhece um pouquinho a verdade, sabe que tem coisas que não são lícitas, que não são boas. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele fala isso, ele fala assim, que para quem conhece a verdade, fazer a coisa errada também é uma coisa que é possível que aconteça, porém, ele diz assim, mas não é conveniente fazer, não faz bem fazer essas coisas. Então, uma pessoa que não conhece a verdade, ela faz a coisa errada naturalmente, mas uma pessoa que conhece a verdade, quando faz a coisa errada, ela faz premeditadamente. Ela sabe que ela está fazendo. Ela faz porque, muito provavelmente, aquilo a envolve, aquilo a cativa, aquilo a seduz, e ela se deixa levar por essa sedução. Ela se deixa levar pelo engano, ou seja, ela se deixa enganar, porque ela sabe que ela está fazendo a coisa errada. A maneira como ela vê o mundo, ela se encanta por aquilo que o mundo proporciona, aquilo que o mundo oferece. E aqui entre nós, o mundo não pega leve com as ofertas que ele nos faz. O mundo não pega leve, e eu diria assim, principalmente com os jovens, os adolescentes, o mundo não pega leve. A oferta, a maneira como o mundo oferece para os jovens e para os adolescentes, é de dar dó, porque são coisas que são muito difíceis de deixar passar, são engodos, são atrativos que, olha, até para os adultos é difícil às vezes deixar passar.
para os jovens, os adolescentes que estão naquela fase de descobrimento, né? Estão descobrindo tudo, estão conhecendo tudo. Então, quando vê essas coisas, meu Deus do céu, isso acelera, palpita o coração, né? A adrenalina, ela agita dentro do indivíduo. Por quê? Porque quer experimentar, quer saber como é, quer ter um contato, quer ter uma experiência com aquilo. É a maneira como a pessoa está vendo o mundo, ela está se deixando envolver pelo que o mundo está oferecendo. Então, duas coisas distintas: a forma como o mundo se apresenta, ele não brinca, e a forma como vemos o mundo. Não podemos nos deixar enganar por essas coisas que há no mundo. Tem um texto na Bíblia, uma passagem, eu queria que você abrisse lá também comigo, para a gente pegar algumas coisas, que está em Lucas. Volta lá para os evangelhos, vai para o evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem sabe, quem gosta de ler a Bíblia já sabe mais ou menos o que é que nós vamos falar aqui. Lucas, capítulo 15, a parte que mais se destaca dentro desse capítulo é a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo tem alguma coisa muito interessante nesse contexto que nós estamos falando aqui. Eu vou ler aqui uma parte dessa parábola que vai dizer assim, a partir do versículo 11, capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui só. Essa parábola, ela nos fala algo muito, muito interessante, porque esse filho, ele retrata bem aquilo que nós estamos falando. O mundo se apresentou para ele, enquanto ele ainda estava na casa do pai. E ele viu o mundo numa perspectiva que, do ponto de vista dele, era muito interessante, era agradável, era atraente, era sedutora. E se deixou seduzir por aquilo que o mundo estava lhe proporcionando, lhe oferecendo. Muito embora, presta atenção, tudo o que ele precisava na casa do pai, ele tinha. Ele tinha tudo o que ele precisava na casa do pai. Mas o mundo mexeu com ele. O mundo seduziu ele. Ele se deixou envolver pelas propostas do mundo. Aí, nessa perspectiva, eu quero apresentar 3 coisas que literalmente são forte influência que levam as pessoas à ruína também. 3 coisas que vão fazer as pessoas caírem. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui
são as riquezas. Primeira coisa que o filho pródigo vai fazer antes de sair da casa do pai, tudo bem, já depois de ter sido seduzido pelo mundo, mas a primeira coisa que ele vai fazer é buscar riquezas, juntar riquezas, obter recursos. Porque embora o mundo seja sedutor, mas para se viver no mundo você precisa ter. Se você não tiver a vida que o mundo proporciona, ela é de dar dó, de dar pena. Às vezes você vê aí alguns noticiários, algumas reportagens que fala, por exemplo, sobre o pessoal que vive na Cracolândia, o pessoal que vive na boca do lixo, o pessoal que literalmente vive no mundo, o tipo de vida que essas pessoas vivem. E não é uma vida assim de se aspirar, muito pelo contrário, é uma vida de se dar dó. Que você vê o estado em que essas pessoas vivem, a condição em que essas pessoas vivem, o que essas pessoas suportam, o que elas passam, é alguma coisa que, se elas tivessem um pouquinho de sensatez antes de entrar, não entrariam. Uma pessoa, para almejar um tipo de vida assim, ela certamente tem um problema emocional, tem um problema psicológico, ela está com problemas seríssimos internamente falando. Eu eu ouvi falar de uma pessoa que era um andarilho que vivia nas ruas aqui de Campinas, isso há muito tempo atrás, não sei se ainda está vivo, não sei qual é a condição, mas vivia nas ruas aqui de Campinas, e certa vez identificaram ele e levaram ele para a família. E quem era esse indivíduo? Era um senhor já de uma idade, já de uns 50 e tantos anos de idade. Ele era dono de uma concessionária lá na cidade de Santos, era dono de uma concessionária. Mas algum momento na vida dele, não sei o que aconteceu, no intelecto, nas emoções dele, ele simplesmente abdicou-se de tudo, largou tudo e caiu na estrada. E veio parar na cidade de Campinas e vivia aqui na cidade de Campinas. E essa vez que pegaram ele, levaram ele, entregaram para a família, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já algumas outras vezes acontecia de as pessoas pegarem ele na rua, levar para a família, ele passar um tempo com a família, de repente botar o pé na estrada, sair e ir para a rua de novo, e viver na rua. Alguém que tinha financeiramente muito recurso, mas que optava em viver uma vida medíocre, na dependência, vivendo de esmola, vivendo daquilo que achava no lixo, daquilo que ganhava das pessoas. Ou seja, essa não é uma forma comum do mundo seduzir as pessoas, de tirar as pessoas do eixo, do caminho delas, mas é uma situação que ocorre na vida da maioria das pessoas que se deixam seduzir pelo mundo e que simplesmente trocam o certo pelo duvidoso. A gente tem aqui o filho pródigo, juntou recurso, pediu a parte da fazenda, da riqueza do pai, que pertencia a ele, tudo bem, depois que o pai morresse, mas pediu antecipadamente. O pai deu, e ele, quando pega essa parte da riqueza, ele se vê agora habilitado, capacitado, pronto para ganhar o mundo. É uma coisa muito interessante, porque essa é uma das propostas da riqueza. A riqueza, na verdade, ela vem com um aspecto de oportunidade. Daí é mais ou menos assim: quem tem a riqueza acredita nas oportunidades que a riqueza proporciona. Quem não tem a riqueza acredita que, se adquirir, vai ter as oportunidades. Então a riqueza é uma sedução fortíssima que existe no mundo para atrair as pessoas. Acho que é 1 Timóteo fala sobre as pessoas que querem ser ricas. E ela fala que essas pessoas que querem ser ricas, elas certamente caem em ruína, em destruição. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, escuta, não é o dinheiro que é um problema, não é a riqueza que é um problema. Mas quando as pessoas se deixam influenciar pela riqueza, se deixam seduzir pela riqueza, esse é o problema. Porque quando a riqueza é
alvo de uma sedução, ela é uma ambição no coração do indivíduo. Esse indivíduo, para adquirir riqueza, ele não vai medir esforços. Aí é um problema muito sério, porque nessa condição, esse indivíduo, ele vai atropelar pessoas, vai passar por cima de pessoas, vai ser desonesto, vai fazer o que é possível e o que não é possível, o que é legal e o que não é legal, tudo na ânsia, no desejo, na necessidade de adquirir riqueza. E às vezes, essa sedução, essa necessidade, ela comete pessoas dentro da igreja. Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que não conhece a verdade ser acometida de sentimentos dessa natureza, eu não vou dizer que é aceitável, mas é tolerável. A pessoa não conhece a verdade. Então, para ela adquirir riqueza, ela vai passar por cima de você, ela vai caluniar você, ela vai mentir para você, ela vai fazer uma série de coisas para te prejudicar na intenção de se dar bem. Uma pessoa que não conhece a verdade, isso é tolerável. Esperar o quê de uma pessoa que não conhece a verdade? Mas a questão é que, às vezes, para adquirir riquezas, pessoas dentro da igreja fazem coisas assim. Pessoas que se dizem conhecer a verdade, que dizem ter acesso à palavra da verdade, às vezes usa a palavra em momentos, né, de oportuno, para de repente até se dar bem, usa o evangelho, usa alguns versículos, usa alguns textos, mas talvez até para esconder, para camuflar essa avareza contida, essa ambição, esse desejo, essa concupiscência que literalmente está dentro no coração da pessoa. Ela faz coisas que ela não faria se ela verdadeiramente tivesse fazendo uso da verdade. Às vezes a gente vê que as pessoas, elas, para chegar na riqueza, tem os momentos em que a gente literalmente se envolve em algumas situações, mas quando não é uma questão de momentos, é uma questão de escolha, aonde eu literalmente escolho a riqueza, as coisas de Deus, a riqueza, a uma vida com Deus, isso literalmente deixa claro que o mundo já me seduziu, as coisas do mundo já me atraíram, que a ruína acaba se tornando algo próximo e inevitável na minha vida, quando eu começo a fazer trocas por riqueza. Esse filho pródigo, se você pegar todo um contexto histórico aqui, você vai ver que ele trocou a vida do pai pelo dinheiro que o pai tinha, porque se apropriar da herança só é possível após a morte daquele que literalmente tem a riqueza, no caso o pai. Quando o filho pede a parte dele na herança, principalmente naquela época, para a gente não significa muita coisa hoje, isso, mas naquela época significava algo muito forte, era como se o filho estivesse dizendo: pai, para mim, o senhor já morreu, só está me atrapalhando, me impossibilitando de tomar posse daquilo que é meu. Em outras palavras, é basicamente isso que esse filho está revelando quando ele pede a herança com o pai ainda vivo. Por causa da riqueza, aquele filho estava disposto a sacrificar o próprio pai. Às vezes, seduzidos por riqueza, nós sacrificamos muito de Deus na nossa vida, por causa de riqueza, na busca dessas coisas. Volto a dizer, existem momentos que se faz necessário, às vezes a questão de trabalho, né, se faz necessário, mas quando isso se torna algo literalmente permanente, ou seja, Deus é só quando sobra um tempo, é só quando dá uma folga, é só quando, aí a troca já se tornou algo muito notório. E às vezes está trocando Deus por tão pouca coisa, é tão pouco valor. Se você estivesse trocando lá, sei lá, né, vou abandonar o meu ministério, o meu chamado, vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo, por alguns milhões de reais, né, ainda
vamos justificar aí, é significativo, né? Está fazendo por alguma coisa, aparentemente, naturalmente falando, olhando apenas a olho nu, humanamente falando, parece que vale a pena. Olha, deixou tudo para trás, vida com Deus, mas agora está ganhando milhões. Mas às vezes é por hora extra. Hora extra. Aí é muito, como eu falei, alguns momentos faz sentido. Apertei financeiramente, preciso de um dinheiro a mais, vou ter que fazer umas horas extras para ajudar a pagar a conta de luz, para ajudar a pagar a conta de água, para ajudar a abastecer o veículo, para ajudar nisso ou naquilo, pagar a escola do filho, pagar, né, sei lá, para ajudar. Faz sentido, é relevante, é óbvio que é extremamente saudável isso, mas quando a troca agora eu só vou fazer as coisas de Deus, para Deus, quando me sobra tempo, ou seja, eu alterei a ordem dos valores aí, e coloquei Deus abaixo daquilo que eu recebo financeiramente, aí é muito notório que o mundo já me envolveu, já me encantou, já me atraiu, e eu estou trocando as coisas de Deus por essas coisas. Esse jovem trocou a família, o conforto, trocou a casa do pai por alguma coisa que não iria durar muito. A questão é que a gente não sabe o que é que o mundo nos oferece e quanto tempo vai durar o que o mundo está nos propondo. Se a gente soubesse, jamais abriria mão daquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. Ainda que o que o mundo te ofereça dure a sua vida inteira, e ainda que você tenha muitos anos de vida, eu diria, isso, frente à eternidade, não é nada. Frente à eternidade, não é nada. Porque qualquer que for o seu tempo de vida, se você multiplicar esse seu tempo de vida pela eternidade, esse seu tempo de vida não é nada. Vou repetir, qualquer que seja o tempo de vida que você tenha, se você pegar esse seu tempo de vida, ainda que ele seja muito longo, se você multiplicar esse seu tempo de vida pela eternidade, esse seu tempo de vida não é nada. O que quer que a vida te ofereça, não é absolutamente nada frente ao que você vai ter depois. Seja com Deus ou sem Deus. Por isso é importante a gente colocar tudo na balança. Tem uma riqueza aí que está proposta para mim, porque qual é a oportunidade? O que é que as riquezas, na verdade, nos oferecem? Solução. A ideia de ser rico é a ideia de se ter solução para os problemas, para todo problema. Como se o dinheiro pudesse comprar todas as coisas. Aí há aqueles que dizem assim, né? O dinheiro, de repente, pode não me trazer muitas coisas, mas se eu tiver dinheiro, para mim já está bom. Poxa, quantas pessoas gastaram a sua vida para ganhar dinheiro, depois gastaram o dinheiro para recuperar a vida? Porque dinheiro, presta atenção, ele é importante. Vou fazer uma pergunta aqui óbvia. Dá para viver sem dinheiro? Dá para viver sem dinheiro? Sim ou não? Não dá. Tudo na vida requer dinheiro. Então o dinheiro, ele é alguma coisa necessária. Ele é necessário. A própria Bíblia nos ensina a trabalhar para ter o dinheiro, o sustento. A própria Bíblia. A Bíblia fala assim, aquele que não trabalha, não coma. Aquele que não trabalha não tem o direito nem de comer, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque trabalhar é alguma coisa que todas as pessoas precisam desenvolver, seja de um jeito ou de outro, todos precisam trabalhar. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é fruto de trabalho. Quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus disse é que, através do suor do rosto, é que o homem iria comer o pão. O sustento viria pelo trabalho. Agora não é mais uma coisa de esperar as coisas acontecerem. Você tem que trabalhar. Então, trabalhar, ter dinheiro, é muito importante para se ter uma vida. O que nós não podemos é deixar que o dinheiro tome na nossa vida um lugar que é exclusivo de Deus.
porque isso nos levaria à ruína. Aí quero só acrescentar algo ainda. Às vezes as pessoas elas ganham muito dinheiro e elas acreditam que porque ganharam muito dinheiro, elas ganharam a vida. Queridos, deixa eu dizer outra coisa para você. Essa vida na qual nós estamos vivendo hoje, essa vida é um prelúdio para a verdadeira vida que nós vamos ingressar. Essa vida é apenas o começo de uma vida verdadeira que nós vamos ingressar. Ainda não ingressamos, estamos nos preparando para ela. É como se Deus nos desse a oportunidade de nos preparar para uma vida que nós vamos entrar nela ainda. E quando nós vamos entrar? É interessante porque no conceito do mundo, porque no mundo é assim, vivemos essa vida quando se morre acaba. No conceito de Deus é vivemos essa vida e quando morre começa. Diferente do que as pessoas pensam, morreu, acabou, não morreu, vai começar, aí é que a vida vai começar de verdade. Que vida? A vida eterna. Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. E aí a questão de vida tem uma coisa muito interessante, porque vida é sinônimo de unidade, de junção, de estar junto. Ao passo que morte é sinônimo de separação. Então, quando as pessoas, elas morrem, a morte física não é fim, ela é uma separação. Separação do quê? Separação do espírito e da alma do corpo dessa pessoa. Separou aquilo que é a carne, o pó da terra, vai voltar para o pó da terra, mas o espírito e a alma, esse tem um destino eterno. E aí é caracterizado como morte eterna se a pessoa for viver separada de Deus. Mas como assim, pastor? Porque nessa vida, nesse prelúdio, nesse começo que nós estamos vivendo, nós estamos nos preparando e fazendo as escolhas que vão nos colocar na eternidade do lado ou separado de Deus, junto com Deus ou separado dele. E nós fazemos essa escolha aqui agora, enquanto ainda estamos vivendo nessa carne, nesse corpo. Precisamos fazer a nossa escolha. Aí eu posso escolher, escuta, render a minha vida a Deus, entregar a minha vida a Ele, ou viver a minha vida no mundo. Deixar que o mundo dite o estilo, o tipo de vida que eu tenho que viver. Aí, eu diria assim, quando eu fiz a pergunta lá no começo, o que leva as pessoas à ruína são as escolhas que elas estão fazendo frente às propostas que estão diante dela. A forma como o mundo se apresenta, a forma como ela vê o mundo. Tudo isso tem a ver com o que leva as pessoas à ruína. Esse filho pródigo se deixou seduzir por riqueza, trocou a casa do pai por dinheiro. Mas teve uma outra coisa que seduziu esse jovem, além de riquezas, porque riqueza é sinônimo de oportunidade, mas oportunidade para solução. O que não se percebe é que o que está embutido na riqueza, nesse contexto, são duas coisas chamadas ganância ou avareza. Uma outra coisa que seduz é a promiscuidade. Esse jovem se sentiu atraído por promiscuidade. Quando a Bíblia fala que ele literalmente gastou a sua vida de forma dissoluta, algumas versões dizem que gastou com meretrizes, com promiscuidade. Ele trocou a casa do pai pela promiscuidade que o mundo oferece. Pastor, o que é promiscuidade? Promiscuidade está literalmente ligado com o sexo de forma errada, de forma ruim. A promiscuidade tem a ver com tudo que está vinculado com a questão sexual. Por exemplo, a gente sabe que existem algumas
ações que a Bíblia condena e elas estão vinculadas à questão sexual. Sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento. E sexo como comércio físico. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de adultério, fornicação e prostituição. Isso tudo está no contexto de promiscuidade. Mas ainda tem a questão da promiscuidade do sexo até dentro no casamento. Porque existem alguns aspectos do sexo que a Bíblia reprova, mas que o ser humano acha que é uma coisa muito normal e que está tudo bem se fazer, não tem problema. Só que o que elas não entenderam é que essa prática, ela é vista aos olhos de Deus como uma prática promíscua. E às vezes as pessoas trocam a santidade pela promiscuidade. Mas está tudo bem. Por quê? Porque é uma coisa normal. É a forma como o mundo se apresenta. O sexo é alguma coisa que deveria ser reservado para o casamento, onde no casamento o sexo é legal. Fora do casamento, seja antes ou fora no que diz respeito ao cônjuge, com uma outra pessoa que não é o cônjuge, está errado. Mas e quando é com o cônjuge? Existe a possibilidade de também ter um ato promíscuo no relacionamento sexual? Existe. Vamos pensar assim, existe o meio legal de se praticar o sexo. Legal. Qualquer pessoa sensata já tem uma ideia do que eu estou querendo dizer. A Bíblia não fala absolutamente nada quando a gente fala sobre o sexo oral. A Bíblia não aponta, nem para lá, nem para cá, dizendo que está certo, está errado, não aponta. Não dá nenhuma restrição quanto. Se você ler lá Eclesiastes, Cantares de Salomão, você vai ver que Salomão faz muito uso da questão oral num ato, vamos dizer assim, relacionado a sexo. Então a Bíblia não condena. Mas quando se fala sobre o sexo anal, a Bíblia põe uma observação. Por quê? Porque é aquilo que a Bíblia chama de ir contra a natureza. E às vezes, para o casal, muitas vezes, essa prática é uma prática legal. Por quê? Porque não tem problema, a gente faz e está tudo bem, está tudo resolvido. Só que a Bíblia chama isso de ato promíscuo, porque está fora do parâmetro, fora do padrão. E isso tem a ver com a maneira como o mundo apresenta a questão, como o mundo introduz a ideia. E às vezes a gente traz essa ideia para dentro, né, no contexto religioso, e santifica isso, e torna isso normal, porque como se Deus tivesse que aceitar, porque a gente faz. Queridos, não. A promiscuidade é também uma forma através da qual as pessoas acabam caindo no que diz respeito à vida com Deus. Porque viver com Deus tem a ver com fazer o que Ele quer que façamos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Vamos pensar que você tem um amigo, você fez um novo amigo, e começa a passear com esse amigo. De repente, esse seu amigo começa a ter um comportamento estranho. Tipo assim, está andando com você, e de repente você percebe que esse amigo, ele furta alguma coisa, está andando com você, daqui a pouco ele furta outra coisa, daqui a pouco ele furta outra coisa, ele está tendo um comportamento estranho. Aí eu te pergunto, você continuaria sendo amigo dessa pessoa? Eu acho que a primeira coisa a fazer é alertá-lo quanto ao que ele está fazendo, que não é alguma coisa que você concorda e aprova.
chamá-lo e dizer, olha, essa atitude que você está tendo, eu não concordo, não aprovo. Então eu diria, volta lá e devolve o que você roubou. E a pessoa vai ter a oportunidade de voltar lá e devolver, ou simplesmente dizer para você, não, já peguei, já era, acabou, agora é meu, e a vida segue, vamos embora. Aí é sua escolha continuar com ele ou não. Aí eu te pergunto, uma pessoa declarada ladra, furtadora, você continuaria caminhando com ela, andando com ela? Porque se alguém pegar ela roubando junto com você, você vai ser colocado no contexto da conivência, está junto, é praticante, não sei como é que chama isso, não, mas você está próximo ali, você acaba entrando no rolo também, e vai responder judicialmente pelo furto, pelo roubo, seja lá o que ele tenha praticado, embora você não pratique. Mas a questão é, andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Se você não está de acordo, a primeira coisa a fazer é separar. Nós não vamos caminhar juntos, você tem práticas que eu não aprovo. Você tem comportamentos que eu não aprovo. Aí eu fico pensando assim, você acha que Deus anda com quem tem práticas que Ele não aprova? Você acha que Ele anda com quem tem comportamentos que Ele não aprova? Ele não anda junto, embora Ele adverte essas pessoas para elas mudarem, a fim de poder andar com Ele, porque andar com Ele tem a ver com fazer o que Ele aprova, assim como andar comigo tem a ver com fazer o que eu aprovo, e eu acredito que andar com você tem a ver com fazer o que você aprova. Não dá para ser amigo de uma pessoa que faz o que não é aprovável, não é aprovado. Não dá para ser amigo de ladrão, amigo de mentiroso, amigo de trambiqueiro, não dá para ser amigo de pessoa assim. Por quê? Porque vai prejudicar você a qualquer momento, vai atrapalhar a sua vida a qualquer momento, e Deus nos adverte, e aí eu quero que você entenda, muitas vezes o fato de as pessoas estarem na igreja não significa que elas estão andando com Deus. O fato de elas estarem na igreja não significa que elas estão andando com Ele, porque o que identifica que nós andamos com Ele é fazer o que Ele aprova. Jesus deixa claro, Ele fala assim, e vós sereis os meus discípulos se fizerem o que eu mando. Se não fizer o que Ele manda, não é discípulo. Esse jovem se deixou seduzir por essa coisa chamada promiscuidade, porque a promiscuidade relacionada ao sexo é uma coisa que pega diretamente o ser humano, é uma coisa que mexe no interior do ser humano. Às vezes o ser humano, em relação a isso, ele é meio que ponderado, já é casado, não adultera, enfim, nada dessas práticas, mas é um viciado na pornografia. Jesus fala sobre o adultério da seguinte maneira, ele diz assim, se um homem tiver um pensamento impuro com uma mulher que não é a sua esposa, já adulterou com ela. Pastor, daí é impossível quando você não exercita, quando você se rende, se entrega, aí é impossível, mas quando você exercita isso, você consegue sim ter santidade, pureza nos seus pensamentos, naquilo que literalmente passa pela sua cabeça, relacionado a isso. Porque quando se vê uma pessoa que não é o cônjuge, seja o homem, seja a mulher, porque já vai longe o tempo que isso era uma coisa só de homem, só homem que ficava olhando coisas e literalmente viajava nesses pensamentos. Hoje é comum a mulherada também estar focada nessa questão de pornografia. É comum isso. Isso tem afetado, por quê? Porque é o mundo seduzindo, e a maneira como se olha para o mundo. Às vezes a pornografia vem na igreja. A maneira como as pessoas se vestem, muitas vezes é pornográfica. Você quer ver uma coisa que é mais ou menos pornográfica? Essa calça chamada calça leg, ela é pornográfica. Porque dependendo da luz,
fica transparente, aparece a roupa íntima da pessoa. No caso, a mulher, né? Aí, às vezes, ela vai fazer um movimento, caiu uma chave, vai abaixar para pegar a chave, na luz dá para ver tudo, é pornográfico. Ah, mas é bonito, mas é pornográfico. Pode não fazer mal para quem usa, mas faz mal para quem vê. Às vezes a pornografia vem na igreja, na forma como as pessoas se vestem. Às vezes é o homem que quer mostrar, e aí põe aquelas roupas tudo apertadinha. O corpo, presta atenção numa coisa, queridos, o corpo do homem é atrativo para as mulheres. O corpo das mulheres é atrativo para os homens. Deixa isso entrar na cabeça. A mulher tem que usar o corpo dela para atrair o marido dela. E o homem tem que usar o corpo dele para atrair a esposa dele. Quando o homem usa o corpo dele para atrair outras mulheres, o olhar de outras mulheres, é promíscuo. Quando a mulher usa o corpo dela para atrair outros homens, é promíscuo. A promiscuidade se instala em detalhes que nem sempre as pessoas prestam atenção, mas isso é a forma como o mundo se apresenta, é a forma como se vê o mundo, são os laços nas oportunidades. E as pessoas nem sempre elas estão atentas a isso. Mas o que é que derruba uma pessoa? O que é que leva uma pessoa à ruína? São essas coisas, queridos. São essas coisas. A Bíblia nos diz que nós somos chamados para edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente, ajudar um ao outro a estar firme, a se fortalecer. A igreja deveria ser para nós um refúgio para nos sentirmos fortalecidos quanto a isso, mas às vezes é na igreja que a gente está pecando. A gente sempre fala assim, né? O nosso lar é um refúgio para as perturbações mundanas. A gente sai para o mundo, vai trabalhar, vai fazer coisas, e aí quando você está naquele estresse final do dia, não aguenta mais, você quer voltar para casa, para se refugiar, para relaxar, tomar um banho, descansar, ficar à vontade, ficar bem, recobrar as energias, porque dia seguinte vai continuar, as coisas vão fluir. Então a casa é na verdade um refúgio para a gente reabastecer. A igreja deve ser para nós um refúgio para reabastecimento, mas às vezes é na igreja que a gente está derrapando. A promiscuidade, ela se apresenta como uma oportunidade de prazer e de satisfação. Às vezes o cônjuge está insatisfeito com o cônjuge, né? A pessoa está insatisfeita com o cônjuge, porque de repente não está suprindo do jeito que deveria, às vezes sei lá, alguns problemas que... Aí fica daquela, eu preciso me satisfazer, minha esposa, meu marido não me satisfaz. Aí a oportunidade, vou buscar lá fora, vou fazer lá fora. A maneira como o mundo se apresenta. Você sabe que se de repente você vai consultar um psicólogo secular, que aí seria terrível se fosse um psicólogo evangélico assim, mas um psicólogo secular, isso não é uma regra, mas existe uma linha da psicologia que age dessa maneira. E aí você vai para o psicólogo e fala assim, olha, eu estou com um problema no meu casamento, assim, assim, assim. Conselho do psicólogo para você: desenvolver uma aventura extraconjugal para salvar seu casamento. Para salvar seu casamento, adultera. Não vai falar assim, adultera para salvar seu casamento, mas desenvolve uma atividade extraconjugal. Isso vai abrilhantar, isso vai elevar, isso vai melhorar o relacionamento seu
com a sua esposa, com o seu marido. Conselho de psicólogo. Eu já ouvi pessoas dizendo que foi esse o conselho que o psicólogo deu para ela. Eu já dei aula e vi professores não, né? Psicólogos dando na sala de aula, alunos, né? E eu dando aula e falando sobre algumas coisas. E esses psicólogos que estavam na sala de aula falaram assim: eu conheço muitos colegas que agem dessa forma, que dão esse conselho. Conheço muitos colegas que usam desses argumentos. Não é brincadeira, não. É a forma como o mundo se apresenta e a forma como nós vemos o mundo. Se a gente quer se manter firme na presença de Deus, temos que tomar cuidado com essas coisas. E uma outra coisa que também é fator de ruína na vida de muita gente, é a independência. A independência é uma coisa que todo mundo almeja. Queridos, é interessante. Você sabe que os Estados Unidos é um exportador de hábitos, né? De manias, lá nos Estados Unidos é assim, aí todo mundo aqui no Brasil quer, porque lá nos Estados Unidos é febre. Agora está pegando isso aqui lá nos Estados Unidos. Aí todo mundo quer que venha para o Brasil. Uma das coisas que tem acontecido nos Estados Unidos já faz muito tempo, e assim, tem tentado entrar no Brasil, é a independência familiar. Atingiu 18 anos, tem que ir embora de casa, o filho. Tem que morar sozinho. Atingiu 18 anos, tem que sair fora. Isso ainda não entrou socialmente no Brasil, mas é uma coisa que já se fala muito com pessoas, vamos pensar assim, pessoas que têm um pouco mais de recurso financeiro, né, uma classe média alta, já tem um pouco desse conceito, onde os filhos têm que literalmente conquistar a vida fora de casa. Princípio da palavra de Deus: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tempo de deixar pai e mãe: casamento, é o tempo para deixar o pai e mãe. Enquanto não se casa, filho tem que morar na casa de pai e mãe, tem que ser educado por pai e mãe, tem que receber a direção de pai e mãe. Enquanto não se casa, vai casar? Agora cai fora. Vai constituir sua família. Não significa que pai e mãe deixou de ser pai e mãe, mas agora vai adquirir lá as suas responsabilidades, vai desenvolver suas responsabilidades, vai aprender quanto custa o preço da água, da luz, vai saber quanto que custa o saco de arroz, o pacote de feijão, vai aprender. Mas até então, lugar de filho é na casa de pai e mãe. Mas nos Estados Unidos é assim, e quando o jovem não faz isso, ele é mal visto na sociedade. É a ideia da independência. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma tremenda cilada do diabo, porque o ser humano não foi criado para ser independente. O ser humano não foi criado para ser independente. Ele não só é dependente de Deus, como é dependente do seu semelhante. Mas o mundo tem tentado nos fazer entender que a dependência é ruim. Dependência é coisa para gente fraca. Dependência é coisa para gente que não tem futuro. Mas o ser humano não foi criado para ser independente. Qual é a desculpa, o disfarce na independência? A liberdade, queridos. O que as pessoas não entendem é que na independência, junto com a liberdade, vem uma coisa chamada solidão. Isso faz um mal terrível para o ser humano. Nenhum ser humano sabe viver na solidão. Você sabe que solidão e solitude são coisas distintas. Solitude são momentos em que a pessoa escolhe estar sozinha. São momentos. Solidão não é momento, solidão é permanente. Uma pessoa que está optando pela solitude, na hora que ela quiser, ela volta e desenvolve relacionamento. Uma pessoa que está em solidão, ela não consegue ver saída desse lugar em que ela está, onde ela se sente sozinha. O ser humano não foi criado para isso. Mas isso é o que o mundo tem tentado oferecer, e às vezes as pessoas têm aceitado isso da parte do mundo. Eu quero a minha independência, não quero depender de ninguém. Primeiro, o ser humano não sabe viver sem Deus. Por quê? Sem Deus ele não sabe para onde ele vai. Ele só tem rumo aqui, mas a vida não consiste nisso que nós estamos vivendo. A vida segue depois daqui. E para onde você vai? Se Deus não disser, se Deus não te levar, você não chega sozinho.
O ser humano, ele tem dependência de um outro igual a si. Quando Deus criou o homem, por que ele deixou o homem sozinho por um tempo? Para que o homem visse que sozinho ele não é pleno, não é completo, não é feliz. A primeira tarefa que Deus dá para o homem, dar nome a todos os bichos. Por quê? Porque ele ia ter que obrigatoriamente olhar para todos os bichos. E olhando para os bichos, ele iria ver que cada bicho tinha um igual a ele, da mesma espécie dele. E ele pôde perceber, um é macho, o outro é fêmea. Então havia uns machos e havia umas fêmeas. Aí o homem chega à seguinte conclusão: por que só eu não tenho alguém que seja compatível, que seja igual, com quem eu possa dividir o meu tempo, o meu momento? Porque ele via lá o leão, né, pastando, porque naquela época o leão não era carnívoro, né? No Éden não era carnívoro, mas estava lá o leão pastando com a leoa, estava lá a girafa. Como é que é o macho da girafa? A girafa macho, né? Só para não cometer o erro aqui, né? Mas estava lá o boi e a vaca, tudo junto. Tinha lá mas as espécies, e é muito comum, as espécies, elas costumam andar juntas. As espécies costumam andar juntas. E aí ele via lá, tinha um bando da mesma espécie, um outro bando da mesma espécie, e ele sozinho no Éden. O que ele sentiu? Solidão. Não foi criado para ser só. Aí o que Deus observa? E o próprio Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Escuta, eu posso alterar isso e dizer: não é bom que o homem seja independente. Até porque, se você não sabia, o pior pecado é o pecado da independência. Eu diria, é a mãe de todos os pecados, o pecado da independência. Uma pessoa que quer ser independente é uma pessoa que não quer depender de ninguém, nem de Deus. Como pode uma criatura viver independente do seu Criador? Mas aí vem essa ideia da independência. O jovem aqui fez o quê? Eu vou ser independente, não quero ficar dependendo do meu pai. Dá o meu dinheiro, vou viver minha vida lá no mundo, independente. A maneira como o mundo se apresenta, a forma como vemos o mundo. 3 coisas nos atraem nessa observação: dinheiro, promiscuidade e independência. Isso é o que tem levado as pessoas à ruína, queridos. Isso é o que tem feito as pessoas caírem. Agora, o que a gente observa no texto é que o pai desse filho pródigo, ele movido de íntima compaixão, ele ansiava, ele desejava pela volta do seu filho, pelo regresso do seu filho. Isso na passagem, mas a gente entende que o que Jesus está levando em consideração é o que acontece no mundo espiritual, porque Deus, Ele é movido de íntima compaixão para conosco. Então, se em algum momento o mundo nos seduziu, nós nos deixamos envolver por aquilo que o mundo nos oferece, olhamos para um mundo diferente e nos deixamos atrair por essas coisas, e nos deixamos levar para longe de Deus, é importante a gente saber, Deus está nos aguardando, Deus nos espera, e a Bíblia diz que Ele é movido de íntima compaixão para com as nossas vidas, sabe? Deus, Ele olha para você movido de íntima compaixão. Se você está fazendo a coisa certa, se você está fazendo a coisa errada, isso não muda a forma como Deus olha para você. Ele olha para você movido de íntima compaixão. A Bíblia fala que quando aquele filho, ele entrou no caminho de casa e pôde ser avistado pelo pai, o pai não esperou que ele chegasse aonde o pai estava. A Bíblia diz que o pai saiu ao encontro do seu filho, ele correu na direção do filho. Queridos, Deus espera um momento em que a gente simplesmente diz: Deus, não aguento mais, eu quero voltar.
E eu imagino assim, Deus está de braço aberto, esperando esse momento, porque Ele quer ir ao seu encontro, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer envolver você nos braços dEle, e como fez esse pai a esse filho, que mandou chamar lá os servos, e olha, traz uma roupa, traz um anel, traz sandália, traz o bezerro cevado, vamos festejar, o meu filho voltou. Deus do mesmo jeito celebra a nossa volta, o nosso retorno, Ele celebra. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque assim, o que leva uma pessoa à ruína, eu acho que já deu para você saber, mas o que é que restaura uma pessoa? O que é que restaura uma pessoa, que traz ela de volta para o lugar dela de origem? O que é que restaura? Aí para a gente fechar, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Abre em Efésios. Efésios capítulo 2, acompanha comigo aí do versículo 1 em diante, que vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o mundo tenha te seduzido, talvez o mundo tenha te encantado, talvez você tenha olhado para o mundo de um jeito diferente, se sentindo atraído pelo mundo, trocando coisas de Deus por coisas passageiras. Talvez você tenha estado nessa cilada, nessa grande armadilha, nesse grande laço. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama você, e escuta, o que vai salvar você não é o que você é capaz de fazer, mas é a graça dele que vai salvar você, porque a Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos, transformados por graça, queridos. O que nós precisamos fazer é voltar à presença de Deus, é entender esse processo e pedir para Deus nos ajudar nesse processo, porque sair da presença dEle, ir para o mundo, foi uma escolha nossa. Sair do mundo e voltar para a presença dEle, também tem que ser uma escolha nossa. Deus nos abençoa de acordo com a escolha que fazemos, ou a escolha que fazemos traz maldição sobre as nossas vidas. Por isso eu tenho que colocar dessa maneira, não da maneira como Deus te abençoa segundo a tua escolha e te amaldiçoa segundo a tua escolha. Não, a maldição não é uma coisa que Deus libera sobre você, a maldição é uma coisa que acontece sobre você frente à escolha que você faz. Mas a bênção de Deus, essa sim é algo que Deus opera sobre a sua vida, frente às escolhas que você faz. Se você seguir lendo, versículo 6 vai dizer assim, olha: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, existe um padrão de vida que Deus criou para que pudéssemos andar nesse padrão de vida. Andando nesse padrão de vida, então vamos viver um tipo de vida que verdadeiramente só atrai as bênçãos do Senhor. Mas como saber como é esse padrão? Só vou descobrir esse padrão andando com Jesus, porque andando com Ele, que quando eu faço uma coisa errada, Ele fala: opa, eu não aprovo isso. Daí eu falo: então desculpa, Jesus, não vou fazer mais.
Aí eu faço uma outra coisa, Jesus fala assim, opa, não aprovo isso. Eu falei, desculpa, Jesus, não vou fazer mais. Aí eu faço uma coisa, Jesus fala assim, parabéns, é disso que eu gosto. Aí eu vou falar, obrigado, Jesus, vou continuar fazendo essas coisas. Você entende? Eu só vou descobrir a maneira certa de viver e não cair, e não entrar em ruína, quando eu estiver andando com Jesus. Assim também vai ser na sua vida. Andando com Ele, você descobre a maneira de viver. E Ele certamente vai recompensar você por tudo o que você estiver fazendo. Porque o que nos alcança é a graça. O que nos levanta é a graça. A redenção é a porta que nos coloca no alcance da graça. Mas o que nos faz cair? A maneira como o mundo se apresenta e a forma que vemos o mundo. Cuidado com as riquezas, cuidado com a promiscuidade, cuidado com a independência. Essas coisas são laços, são ciladas do diabo. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela assim, você entendeu? Agora olha para mim. Você só cai se você quiser cair. Abra os olhos. Fique atento. Deixa Deus cuidar de você. Amém? Fique em pé, querido. O que levanta o homem, o que restaura o homem, é a graça de Deus. Deixe a graça de Deus alcançar você. Deixe a graça de Deus alcançar você. Feche os seus olhos, querido. Pastor, essa palavra falou muito comigo, porque eu tenho olhado para o mundo de um jeito diferente, e eu tenho permitido que as coisas do mundo me influenciem. Tenho deixado que as coisas do mundo entrem na minha mente, entrem no meu coração, e isso está sendo tão difícil para eu administrar esses pensamentos, essas ideias. Se tem sido para você difícil administrar isso, querido, eu quero desafiar você a sair do seu lugar de vida aqui à frente, porque eu creio que o Senhor pode ajudar você nesse tempo. Se tem sido difícil, você não precisa carregar isso sozinho. Pastor, eu tenho vergonha. Vai continuar carregando sozinho por causa da vergonha. Se tem sido difícil para você suportar